O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Sentados alguns instantes. Queridos irmãos e irmãs, se vocês, os que estão participando todos os dias da nossa Semana Nacional da Família, devem estar percebendo que as leituras, que o Evangelho são voltados para as famílias. Ontem se falava a importância do amor e do perdão, que eu falei que tem que acontecer entre nós, e principalmente entre familiares. Hoje no Evangelho vem essa temática sobre a questão do casamento. Por isso que é importante, eu sempre falo que o sacramento do matrimônio é um sacramento belíssimo. É considerado o sacramento do mais autêntico amor entre um homem e uma mulher. Acho bonito quando a gente, vê os jovens se conhecendo, namorando, e vão aí cada dia se conhecendo mais e mais e mais. Vai aumentando o amor, que tem uma coisa que é importante sabermos separar: a diferença entre amor e paixão. A paixão pode cegar, mas o amor não. Sabiam disso? A paixão pode cegar, mas o amor não.
Então, Jesus está diante de alguns fariseus que quiseram botá-lo à prova. Como sempre, né? Os fariseus ficavam azucrinando a vida de Jesus. E vieram fazer essa pergunta a Jesus: se é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Não é permitido o marido despedir a mulher por qualquer motivo? Como também não é permitido a mulher despedir o marido por qualquer motivo? Às vezes, qualquer briguinha boba, já vou me embora, não quero mais saber de você, né? A gente sabe, quando se ama, tudo suporta, o amor é paciente, diz o próprio São Paulo, né? Então, Jesus, vendo que queriam colocá-lo à prova, então Jesus perguntou: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Homem e mulher. Atenção, tá? Vou falar uma coisa, até pode ser comprometedor, mas tem que falar. O casamento tem que ser realizado entre um homem e uma mulher. Homem e uma mulher. Se tiver padre casando homem com homem, mulher com mulher, aí a coisa está fora daquilo que está no Evangelho. Tá? Desculpe falar assim, mas tem que falar, porque o padre não tem que ter medo do que fala. Porque existem movimentos aí querendo que até fala da igreja casar. Ah, mas o que vale não é o amor, mas o amor entre o casal. Casal é homem e mulher. Então Jesus coloca: o homem deixará a sua casa, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Da mesma forma, a mulher deixará seu pai e sua mãe e se unirá ao seu amado. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. E os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só carne. Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Não separe. Isso Jesus coloca. Ah, mas acontece, mestre, que Moisés permitiu uma certidão de divórcio. Moisés viveu há quantos anos antes de Cristo? Alguém sabe dizer? Há quanto tempo antes de Cristo? Há mais de 1.500 anos. E até naquela época, o homem podia ter, se ele pudesse sustentar até quantas mulheres ele quisesse. Eu estive agora há pouco tempo lá no Egito e vi um casamento de uma pessoa, de um homem com duas mulheres. Porque ele podia bancar as duas, né? E é interessante até que as igrejas cristãs não têm isto, mas casaram, com certeza, na religião deles, né? Muçulmana, mas foram tirar fotografias em frente a uma igreja ortodoxa, bonita. Então estava lá o marido no meio e as duas mulheres do lado tirando fotos, né? E cheio de alegria. Mas antes de Jesus podia acontecer, mas depois não. Tanto que nessa nova, podemos dizer assim, nessa nova era, a partir de Cristo, aí surge a Sagrada Família, Maria e José, que se casaram. Então, a partir daí veio esse modelo nosso,
do homem ter apenas uma mulher e a mulher ter apenas um homem. Um homem. Aí vem, Jesus falou que Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Mas no início não foi assim. No início não foi assim. Aí aqui vem uma coisa, olha atenção, agora para vocês entenderem, porque o pessoal fala muito a nossa igreja, critica muito a nossa igreja, que nossa igreja é muito fechada, mas não é. A igreja católica, pelo contrário, ela é mais aberta do que se possa imaginar, que muitos falam. Jesus disse: quem despedir a sua mulher, quem despedir ou quem se separar da sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Atenção, presta atenção, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima. E o que significa ilegítima? União ilegítima. O que significa? Aqui, o padre fala, se não houve amor de verdade, porque você conviver com uma pessoa que não te ama é a pior coisa que possa acontecer. Tem casos do casal, quando está namorando, é beijinho daqui, beijinho dali, meu amor, eu te amo, eu também te amo, você é a rosa mais bonita do meu jardim, tem aquelas coisas, né? E aí a moça fica toda melosa, o amor da minha vida, né? Promete felicidade eterna, mas quando casa, eu falo homem porque eu sou homem, né? Então a gente tem que, o cara vira o demônio, faz da esposa uma escrava, bate na mulher, faz a vida da mulher ser um inferno, uma desgraça. Então houve mudança de comportamento, que quando namorava, a moça não sabia que o seu namorado era psicopata, era doente. O que acontece com isso? Se separa. Esse casamento não é um casamento, não foi um casamento legal, é ilegítimo. Ilegítimo. Aí depois, com o tempo, pode procurar a igreja, abrir um processo de nulidade, né? E aí, esse casamento acaba sendo não nulo. Atenção, nulidade, casamento é um só, mas nulidade é diferente de anulação. E a pessoa se separa, depois se apaixonar por outro, e o outro de fato for fiel, que aconteceu muitos casos assim, na nossa igreja aqui tem casos assim, né? Abre um processo, a igreja recebe o processo, né? Vai no tribunal eclesiástico, e aí a pessoa depois pode vir a receber a bênção de novo na igreja. Depois tem outra coisa, sobre ilegítima. Às vezes acontece do casal, cheio de amor para dar, se casa e a mulher descobre que o marido vira para o outro lado, é do outro lado. A munheca não fica assim, não, fica assim.
é assim. Então ela também pode deixar ir no tribunal eclesiástico e dizer que foi enganada, pensava que estava casando com uma coca, mas a coca era Fanta. E aí, o que acontece? O casamento pode ir para a nulidade. Para a nulidade. E tem casos até de casamentos que nem chega a ser concluído. Já aconteceu muito isto, que é mais fácil este. O casal vai, se casa e na noite de lua de mel não teve lua de mel. Se não teve, o casamento também vai para a nulidade. Então, isso para vocês entenderem que a nossa igreja, ela dá esta abertura. Pena que muita gente desconhece a nossa igreja. Desconhece. Agora, quando não tem motivo nenhum para se separar, quando há infidelidade, tanto seja do marido quanto para a mulher, infidelidade, aí o bicho pega. Então entra nesse critério aí do adultério, e dependendo por que aconteceu, que é mais complicado, para o tribunal eclesiástico trabalhar, estudar, é meio complicado, então aí fica caracterizado adultério. Bem, entendido isto? Já entrando mais para baixo, então, os discípulos ficaram assim, mas Senhor, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Não vale a pena casar-se. Casar para quê? Infelizmente, tem muitos casais que pensam assim. Não casam nem na igreja e nem no civil. Mas tem muitos que casam no civil, porque se não deu certo, se separa, abre lá o processo do divórcio, que é mais fácil, ambas as partes assinam e acabou no civil. Mas tem muita gente, atenção, que se casa no civil, não quer casar na igreja, e depois quer ter os direitos dos sacramentos na igreja. E aí não pode. Casamento do civil não dá direito do casal receber sacramentos ou assumir sacramentos na igreja. Por que que não pode? Porque existe a lei do homem e a lei de Deus. A lei do homem e a lei de Deus. Para nós, qual que vale mais? A lei do homem? Se você que é católico de verdade dizer que a lei do homem vale mais, então você está fora daquilo que o Evangelho pede. Não é a igreja, é o Evangelho. A igreja segue aquilo que o Jesus fala, pede. Então, por isso que a gente amanhã era para ter casamento comunitário, para que casais pudessem organizar a sua situação perante a igreja, perante Deus. Mas infelizmente, se alguns tentaram fazer a inscrição, mas depois desistiram. Eu morei no Nordeste a maioria das pessoas não casa na igreja, porque tem esse pensamento, se casar na igreja se não der certo, e aí? Mas se o casamento é o sacramento do amor, a essência do sacramento do matrimônio é o amor, então por que não casar na igreja? Depois inventam desculpas, porque na igreja é muito caro para se casar. É verdade isto? Isso não é verdade. Aqui, se a pessoa casasse no casamento comunitário, não pagaria nada, daria uma contribuição se quisesse.
Até no caso do civil, quem não foi casado no civil, poderíamos até ver se a pessoa conseguisse ter aí, né, a gratuidade para o civil. Então dizer que eu não caso por alguns motivos, porque na igreja, se eu casar, vou estar comprometido por toda a vida. Então isso é sinal, quando a pessoa pensa assim, é porque tem dúvida do amor que ela tem pelo cônjuge, ou não é? E nós temos aqui casais maravilhosos, que quanto tempo de casados que tem? E são felizes, porque existe amor. É claro que o tempo vai passando, as coisas vão um pouquinho esfriando, mas, não é? Ou o amor torna-se maior, ou a pessoa já acaba vivendo bem, e aí mantém aquele equilíbrio. Então é isto. E aí depois, né, Jesus fala, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, incapazes. Existem homens que são incapazes. Quando fala homens e também mulheres, que não querem casar, eu não quero casar. Eu quero ter a minha vida, assim, eu quero ser livre, não depender de marido, ou não depender de mulher, eu quero ter a vida livre. Homens que são incapazes para o casamento. Outros porque os homens assim os fizeram. A mídia hoje passa coisas absurdas. Casar para quê? Tem uma coisa que inventam, né? Casam só no civil, alugam um sítio ou uma fazenda, vai lá o pastor, celebra, porque o padre, depois querem que o padre faça a mesma coisa, quero casar. Gente, não é permitido casar em fazenda, casar em sítio, casar em clube. Casamento é feito aonde tem que ser feito, o sacramento é feito aonde? Na igreja. A não ser que tenha um sítio que tem uma capela que o bispo dá permissão para celebrar, e é diferente. Mas fora isto, não. Porque é tão bonito. Vamos casar na praia. Já pensou casar na praia? Sentindo aquele badalão do mar. Tchá, tchá, tchá. É tão bonito, né? Sacramentos têm que ser feitos na igreja. Na igreja. Não é fora, não. Quem fizer isso está lascado. Eu posso falar hoje, porque ele já partiu também. Se não tivesse partido, seria a mesma coisa. De um padre nosso, que foi teimoso, lá em Salvador. O bispo colocou, é proibido casar em clubes, ou fazer sacramentos em clubes. E esse padre, sabe o que ele fez? Foi na quadra do grupo Ilhaê, casou um parente de Caetano Veloso no clube, e ainda por cima batizou uma criança também. Aí, é claro, a mídia vai em cima, onde tem essas pessoas famosas, está lá as fotografias e todos os repórteres e tudo, lançou a notícia. No dia seguinte, o arcebispo ligou para o nosso provincial e falou, olha, o padre tal fez isso, ele passou por cima das normas da arquidiocese. Eu não quero mais este padre aqui na minha arquidiocese. Não quero mais. E aí teve que mudar o padre. Tirar o padre da arquidiocese. Aí, quando as pessoas chamam o padre para fazer uma coisa dessa, o padre não vai, o padre é ruim. Mas não é, porque a gente tem que cumprir as normas da diocese na qual nós atuamos. Temos que cumprir. Então não é porque nós queremos, não.
é porque existem essas normas. E, de fato, sacramento tem que ser feito na igreja, senão vamos fechar as igrejas. Vamos fechar as igrejas. Não é? Quando eu estava na teologia, o nosso professor de liturgia dizia o seguinte: olha, quando você vai para uma diocese, procura saber quais são as normas da diocese, para você não se queimar. E às vezes nos queimamos, por quê? Porque queremos atender à vontade de leigos, de pessoas que querem, só podia celebrar para mim e tal. É igual, eu era novo lá em Salvador também, veio um casal me chamar para dar uma bênção na casa deles, uma belíssima casa e tal, né? Para dar uma bênção. Aí eu falei assim, eu vou. Mas estava o circo todo armado. Cheguei lá, tinha que ver um casarão, uma mansão, com uma área enorme, tinha uma piscina grande, cobriram a piscina, fizeram um altar, botaram umas velas, umas cadeiras, estava o juiz de paz. E eu não sabia que era um casamento. E aí o que aconteceu? Uma aliança, um par de alianças, bonitas alianças. Aí teve primeiro o casamento civil. Depois foi a vez de entrar o padre. Sabe o que eles queriam? Que o padre benzesse as alianças e colocasse e falasse nos casais de frente, né? Eu te recebo, tal, como meu marido. Eu falei assim, eu não posso fazer isto. Porque significa o quê? Oficializar um casamento religioso, que não era religioso. Tanto que os dois eram divorciados, né? Ela conheceu ele também assim, e resolveram casar no civil e queria que o padre desse a bênção também. Não, eu fui chamado aqui para benzer a casa de vocês. Até tinha vasilha com água e tudo, que botaram lá para benzer a água, jogar nas alianças e... Não, isso não pode, por quê? E o casamento, mesmo que se fosse os dois solteiros, teria que fazer o processo na igreja, fazer o proclame, não posso fazer isto. Aí chegou o advogado, padre, já que o senhor está aqui, padre, o senhor faça, não tem problema não, não vou não, e cheio de fotógrafos e tudo, não fiz. E eu fui claro, eu não posso fazer isto, eu posso benzer a casa, fazer uma oração para o casal, mas benzer as alianças, eu não posso fazer isso, e assim foi feito, né? Assim foi feito. Então são essas coisas que às vezes a gente tenta pegar a gente pelo pé. Bom, e para terminar, aí Jesus coloca outros, porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aí aqui, Jesus fala de quem? De nós padres, que renunciamos o casamento, renunciamos construir uma família, que é uma coisa maravilhosa, uma família. Antes de eu ser padre, eu tinha um sonho de pensar em entrar para o seminário, de casar. Meu sonho é casar, arrumar uma moça, amá-la, também deixar ser amado, casar, ter uma boa casa, ter meus filhos, né? Esse era meu sonho. Mas depois que Jesus me chamou, renunciei o casamento para poder ser o que sou hoje. Mas como disse para Abraão, tu terás tantos filhos quanto as estrelas do céu, assim aconteceu também comigo. Quantos filhos eu tenho? Olha que família bonita, família numerosa eu tenho. Então, renunciei por causa do reino dos céus. Então, é isso que hoje a liturgia passa para nós,
que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, assim como Jesus disse, quem puder entender, entenda. O padre está aqui para dar esse recado, falar aquilo que Jesus pede que seja falado. Ai de mim se não fizer isto. Se não fizer isso, quero ser condenado e ir para o inferno. Porque quem não faz aquilo que Jesus pede, não tem outro lugar para ir, a não ser para o inferno. É infiel a Jesus, como as pessoas podem ser infiéis umas para as outras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção agora, vou fazer assim, prometido é a unção para as mulheres e gestantes. Então vamos formar uma fila, as mulheres, pode ser meninas, senhoras, idosas e gestantes. As que forem gestantes me dão um toque para que eu possa saber, né, que é gestante, para dar a unção na barriga, que é de São Raimundo Nonato, padroeiro das gestantes.